Existem duas grandes ferramentas que nós, seres humanos, temos para que a gente consiga alcançar um equilíbrio, uma harmonia, mas poucas pessoas acabam se utilizando delas. Antes de continuarmos essa nossa história sobre essa técnica, sobre essas ferramentas que temos, eu quero contar para você uma história que aconteceu comigo há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu estava participando de um grupo e nesse grupo, em tal momento, haveria uma iniciação de Reiki. Naquela época, eu não sabia muito do que se tratava o Reiki. Então, as professoras naquela época falaram o que o Reiki fazia, como ele atuava na nossa vida, trazendo um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Eu resolvi participar desse grupo, mesmo não acreditando muito. E foi dessa forma que eu fiz essa iniciação de Reiki. Bom, o que aconteceu depois? Depois que eu fiz essa iniciação, num sábado, que foi um dia inteiro, eu passei um ano sem fazer uso dessa ferramenta. Uma ferramenta que me foi entregue sem ter muito conhecimento, né, do que ela seria capaz de fazer. E naquele momento eu comecei a passar por uma fase um tanto difícil. Meu pai começou a adoecer na época em que eu fiz a iniciação do Reiki e ele veio a falecer um ano depois dessa iniciação. E nesse tempo, vivendo o luto, a dor da perda, eu me lembrei daquela iniciação de Reiki e lembrei que ela trabalhava a cura emocional. E foi nesse momento que eu resolvi fazer uso dessa ferramenta e ver se ela realmente iria trazer essa cura emocional, trazer esse alívio para aquele momento que eu estava vivendo. O que começou a acontecer foi que no primeiro dia eu não senti nada, no segundo dia eu também não senti nada, no terceiro dia eu também não senti nada. E geralmente, quando eu vou dar um exemplo aqui, que a gente vai fazer um exercício físico numa academia. No primeiro dia que a gente entra na academia e faz o exercício físico, a gente corre para o espelho para ver se alguma coisa mudou no nosso corpo físico. E foi a mesma coisa que eu pensei. Eu fui me aplicando um Reiki e eu queria que de imediato eu sentisse alguma mudança, alguma alteração. E não foi bem assim que aconteceu. Então, durante todas as noites, disciplinadamente, eu continuei aplicando o meu Reiki para ver essa mudança acontecendo e até que ponto ela iria acontecer, né? A primeira sensação que eu tive e que eu quero falar para vocês, que aconteceu então depois de algum tempo, e isso eu não consigo definir quanto tempo exatamente foi, mas eu consegui notar essa sensação, foi em uma manhã, me dirigindo até o meu trabalho. Eu caminhava por 2 quadras, mais ou menos, e eu senti as minhas 2 narinas completamente abertas. E naquele momento, eu me dei conta que aquela era a primeira sensação que eu estava tendo dessa imposição de mãos que eu estava fazendo todas as noites. Não era isso que eu estava buscando, mas foi a primeira sensação perceptível que eu tive, né? Naquele momento, eu lembro que eu me dei conta que eu não respirava. Parecia que eu não respirava, como eu estava sentindo o ar entrando pelas minhas narinas e eu sentia as 2 narinas completamente abertas, eu me dei conta que eu nunca tinha sentido aquela sensação. A segunda sensação que eu tive, que foi muito clara, foi que eu comecei a ter crises de riso. Eu comecei a me divertir com pequenas coisas, a rir muito, e eu me dei conta então que eu não era feliz. E nisso eu quero abrir um parênteses para vocês, que às vezes a gente acredita que o que a gente está vivendo é muito bom e a gente não tem a noção que esse bom poderia ser muito melhor. E foi essa primeira clareza que eu tive me aplicando o Reiki, fazendo a imposição de mãos todos os dias. Mas não parou por aí. Sim, eu comecei a ficar muito mais tranquila em relação ao luto e eu acredito que essa imposição de mãos, o Reiki, ele veio auxiliando esse processo do luto, da despedida, né? E agora também eu quero passar questões físicas que eu consegui perceber e eu tenho certeza que vieram
a partir dessa minha dedicação e dessa minha disciplina em fazer a imposição de mãos todas as noites. Durante 14 anos da minha vida, eu sofri com sinusite. Ela já estava crônica e eu fazia muitos tratamentos com antibiótico, fazia tratamentos naturais também e sem muito sucesso. A dor acalmava durante um curto espaço de tempo e ela retornava. E era sempre muito sofrido, porque eu lembro que era caminhar um pouquinho no sol, eu já sentia aquela inflamação, eu já sentia dor no rosto, sentia dor na minha cabeça. Então, momentos em que eu passava muito tempo na praia, eu também passava todos esses dias sofrendo com dores. E isso para mim já era algo muito natural. O que aconteceu foi que no verão de 2015 eu fui para a praia e eu esqueci todos os meus bonés e esqueci toda a minha medicação para dor. E naquele momento eu pensei, poxa, eu vou ter que passar na farmácia, vou ter que comprar remédio, vou ter que comprar um boné porque eu não posso ficar sem, né? O que aconteceu foi que no primeiro dia de praia eu voltei pro hotel e eu não senti dor. E obviamente eu achei estranho, porque aquilo não era normal. Eu resolvi então não comprar o boné, não comprar medicamento para dor e testar se nesse segundo dia eu não sentiria essa dor novamente. Foi o que aconteceu. Durante os 6 ou 7 dias que eu passei na praia, em nenhum momento eu senti dor, em nenhum momento eu precisei tomar o medicamento. Naquele momento eu me dei conta que o que havia acontecido foi essa imposição de mãos. Então, o que eu quero passar para vocês? Que eu comecei a fazer a imposição de mãos, o reiki, todos os dias, buscando a minha cura emocional, porque eu estava passando pelo luto, pelo sofrimento da partida do meu pai. E muitas outras coisas foram se organizando dentro da minha vida e eu fui percebendo muitas outras mudanças dentro da minha vida que eu não havia buscado. Então, a imposição de mãos, ela realmente traz uma harmonia, ela traz um equilíbrio em todo o teu ser, em todos os teus corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Agora, eu quero falar um detalhe muito importante para você que está me ouvindo. Naquela época, eu me tornei reikiana e comecei a fazer imposição de mãos. Eu quero que você pense em duas questões. Nós somos seres energéticos, somos seres que, querendo ou não querendo, participando de uma iniciação de reiki ou não participando, continuamos nos tornando seres energéticos, seres que produzem energia, seres que vibram. Na palma das nossas mãos, a gente possui muitos centros energéticos, assim como em todo o nosso corpo. No momento que a gente ativa os nossos chakras das mãos e no momento que a gente utiliza o nosso poder mental, sim, a gente consegue realizar uma harmonização, um equilíbrio em todos os nossos corpos. A gente precisa parar de limitar a nossa capacidade e de definir essa capacidade somente se eu tiver essa ferramenta ou aquela outra ferramenta. A gente pode utilizar o nosso poder mental e ativar os nossos chakras das mãos e começar a fazer a imposição de mãos, e eu vou colocar ali na tela os nossos 7 centros principais, os quais você pode se guiar, se conduzir e através do seu poder mental e fazendo uma cromoterapia. Então você vai ativar as suas mãos, vai colocar no primeiro centro com a cor vermelha, no segundo com a laranjada e assim por diante. E o que eu quero passar para você? Que você procure fazer essa prática da imposição de mãos disciplinadamente, para você começar a sentir essas mudanças como eu senti. Nada acontece do dia para a noite. Assim como eu dei o exemplo da academia, que a gente precisa fazer todos os exercícios físicos com muita disciplina, com muita dedicação para ver o resultado, a imposição de mãos também é assim como qualquer outra coisa que nós nos propusermos a fazer. Então, você é capaz, eu sou capaz, todas as pessoas são capazes de trabalhar os nossos centros energéticos, os nossos corpos, os nossos campos, através do nosso magnetismo e do nosso poder mental. No momento que a gente começa a buscar um equilíbrio, uma harmonia, muitas coisas vão se ordenando, se organizando dentro de nossa vida. E eu tenho certeza que a gente começa a ter uma capacidade muito maior para lidar com as situações que vão acontecendo dentro da nossa vida.
situações que talvez exijam muito do nosso emocional, a gente começa a ter mais equilíbrio, a gente começa a ter uma clareza maior na hora de resolver, de decidir as coisas e com toda certeza a gente começa a se sentir mais em paz e feliz, que é o que todos nós queremos aqui na Terra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E também compartilhar com as pessoas que você ama, para que outras pessoas também aprendam essa técnica e comecem a fazer a imposição de mãos e ver os resultados positivos. Um grande beijo em seu coração!